Salve a todos, salve a todas. Estamos aqui em Jaboticatubas. Hoje é mais uma terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Aqui é a nossa famosa terrinha, é onde que a gente se encontra e se reúne para fazer muitas das nossas reuniões energéticas e espirituais, né? Quando a gente precisa ficar mais tempo em contato, mais tempo reunidos, a gente costuma convidar o povo, convidar o pessoal, convite tanto dos seres físicos quanto de outras dimensões, e nos encontramos aqui, né? Vamos realizar, passando a pandemia, ainda não falei para a mãe, né? A casa é dela e eu estou aqui anunciando, mas iremos realizar tudo correndo bem. Um ritual cigano aqui, né? Faremos o ritual cigano. A terra está pedindo uma fogueira e vai ser interessante. Foi um pequi que acabou de cair aqui. Espero só que não caia em cima de nós, mas faz parte do processo. Bom, sem me enrolar muito, não sei muito sobre o que nós vamos abordar, mas abordaremos. Hoje a gente começa a tratar desse assunto que para mim já estava pacificado, mediunidade, mas a partir de uma minissérie, na verdade não é uma minissérie, é um seriado, um documentário, para ser mais preciso, que está passando na Netflix, sobre essa dimensão, né, do pós-morte. E aí uma colega de grupo trouxe algumas questões, algumas considerações que reacendeu as discussões sobre essa tal da mediunidade, sobre essa ligação da mediunidade com religião, sobre alguns aprisionamentos que na ótica dela existiria acerca dessa temática da mediunidade atrelada diretamente aos atos religiosos, aos ritos religiosos, sejam eles kardecistas, sejam eles de matrizes africanas. E para mim esse tema, essa abordagem, essa classificação, essa rotulação e até mesmo esse estereótipo já estava pacificado, né, que um médium tem mais possibilidades do que necessariamente a casa espiritista. Mas ao que eu fui entendendo de alguns relatos, de algumas conversas, é que nem tanto. E fui vendo pelo documentário, ainda não acabei de ver, estou no 5º episódio, fui vendo que essa é uma questão ainda que demanda suscita muitas questões. E aí eu vou aproveitar porque essa é uma seara na qual eu gosto muito, tenho um povo que trabalha, ou que nós trabalhamos juntos e que gosta demais também dessas abordagens, de perceber a mediunidade e trabalhar mediunidade por um outro viés, que é o viés mais estético, é um viés mais epistemológico, epistemológico aqui pensando pela abordagem científica, né? Acho que o desenvolvimento da física, especialmente da física quântica, falei o nome física quântica, não me batam, por favor, mas a gente vai trabalhar isso com muito carinho, sem exorbitar, para não deixar ninguém bravo e intranquilo. Às vezes a gente começa a fazer até abordagem por aí. E o viés estético, que é o que eu acho mais suave, mais tranquilo, mais bonito, mais alegre, mais é onde essa dimensão da mediunidade, da sensitividade, da paranormalidade perde essa áurea de muitas vezes pompa e mistério que as pessoas colocam, e não é que não tenham, e não é que não tenha, mas que por vezes é realmente desnecessário. Então, nós vamos aqui abordar
mediunidade, alguns vídeos falando sobre isso. Vamos retomar o curso que a gente deu e que a gente dá, esse curso de sensitividade, porque eu de fato volto a insistir que para mim isso estava mais pacificado, de que para mim isso não era um dilema. Os cursos que a gente oferecia, alguns a gente não conseguia fechar turma, e fechar turma aqui eu não estou falando, eu estou falando de 4 pessoas, 5 pessoas, e outros a gente fechava a turma mais ou menos com esse número de pessoas, 6, 7, que eu acho que também é um número ideal para o formato que a gente se propôs e para a ideia que a gente se propunha, né? 8 pessoas que se reuniam uma vez por semana e a gente trabalhava isso numa dimensão tentando retirar o viés mais religioso da perspectiva mediúnica, da sensitividade, da paranormalidade, da sensibilidade. Enfim, vamos tentar falar um pouco disso, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Mandem questões, mandem perguntas. Se eu falo isso assim, como se eu recebesse aqui milhões de perguntas e milhões de questões, as pessoas falam mais por outros lugares. É válido também. Vamos embora. Vamos conversar então sobre isso. Assim, Vamos começar a ter a ideia do conceito. E o conceito que eu vou usar aqui inicialmente é o da mediunidade, depois eu vou abrir para outros. Vou usar o conceito de mediunidade porque esse conceito traz a ideia de intermediário. Médium, um sinônimo, é o intermediário. A gente acreditou e postulou que esse intermediário se faz e se dá entre dois planos, entre dois mundos. E aqui pensando planos e mundos entre encarnados e desencarnados. Então, essa é a dimensão mais específica e às vezes mais condensada e por vezes mais limitadora do atributo da mediunidade. E esse um dia estará para trás, nos idos da década de 90, vejo uma amiga, mentora espiritual, né, Deise Braga, que lia uma psicografia, ou comentava sobre a leitura dessa psicografia, que abordava sobre a ideia da importância que se tinha aquela pessoa que se fazia intermediária entre um médium que psicografava e recebia uma carta consoladora para o ente querido, e aquele ente querido que estava na assistência e que não conseguia se levantar devido ao seu estado emocional que ficava ao receber a mensagem de seu ente querido. Essa pessoa, então, que fazia esse curto espaço de pegar as cartas aqui e levar até as mãos dos familiares, da mãe chorosa, do pai desesperado, do irmão descrente, recebia uma importância muito grande pelos amigos e para os amigos espirituais. Se eu quero usar essa dimensão física, concreta, objetiva, simplista, de pegar um pedaço de papel da mão de uma pessoa e transportar para a mão de outra, para pensar mediunidade como sendo isso. Algo simples assim, mais do que ver esse ser, esse personagem que recebe a comunicação de um ente desencarnado com um papel de importância e de beleza esplendorosa,
né? Esse trabalho dos amigos que realizam essas cartas consoladoras, que trazem alento e esperança para diversos entes nossos que sofrem por desconhecermos o que ocorre depois da morte. Isso daí não tem preço, não tem mensuração, não tem mensurabilidade, é algo fascinante, divino, maravilhoso. É sensacional, é esplendoroso. Assim como esse outro lado que vê tudo isso e passa a acreditar que essa pessoa que está recebendo é um tipo de santo, é um tipo de Deus, é um tipo de ser puro, é um tipo de ser intocável, imaculado. Essas áureas, essas áureas que se lançam aos médiuns, que os aprisionam em muitos lugares, porque os retira deles a dimensão da humanidade. Que óbvio, eu estou aqui no mais desértico dos meus sentimentos, arrebatado e arrebentado, estraçalhado por dentro por ter perdido um ente querido, e alguém me traz o registro de que ele está bem, do que aconteceu, do que houve, como houve, por quê. Nossa, como eu olho para essa pessoa, eu olho para ela como um sinal imenso de gratidão, de fascinação, de adoração. E é isso que é necessário a gente também não perder nem retirar, mas saber dosar. Essa complexidade desses dois lugares, que eu acho que embola muito a perspectiva da mediunidade. Médiuns são seres normais, intermediários comuns, tal qual esse ser no qual eu quero enfatizar, que pegou a carta da mão do médium e levou para a mão do ente querido. A gente precisa trabalhar ou ver a relação, uma das formas da mediunidade, por esse viés calmo, cristalino e tranquilo. Então essa é a primeira abordagem assim que eu reputo importante. Dentro dessa, ou aprofundando mais essa, que é esse intervalo, é esse espaço, esse deslocamento desse ser do ponto A ao ponto B, das mãos do médium, da mesa, para o ente querido, esse ser que transporta daqui para cá essa essa esta totalidade de coisas que é muito maior do que só uma carta, é muito maior do que só uma mensagem, tem ali um sentido pleno e imenso. É um besouro aqui, lindo. É importante, e esse intervalo aqui, que é o intervalo que eu quero colocar a intermediação, o papel do intermediário, que eu ou nós vamos enfatizar, né? Porque é aqui que as coisas acontecem. E é aqui que a gente pode alargar e expandir, aprofundar o que nós estamos concebendo como mediunidade. E aí eu trago um amigo, que é sempre um querido, que é Somater. E Somater foi um dos que me deu essa ficha que Oran ficava me cantando, mas de uma forma muito simbólica, né? E Somater traz esses elementos com uma marcação mais concreta, observando esse olhar, esse fenômeno, por um outro viés.
E aí ele vai retirar dessa nossa dimensão de mediunidade esse fenômeno de único e exclusivamente estar se comunicando com outros planos, ou planos dos desencarnados. O intermediário se faz em toda a relação que a gente estabelece. Cada momento que você está sendo intermediário entre ponto A e ponto B, ali você está executando e exercendo uma mediunidade. Isso ganha uma amplitude muito maior do que necessariamente estar sentado numa mesa. E isso te desloca para outros espaços nos quais você pode estar trabalhando, executando, exercendo esta mediunidade de uma forma muito mais ampla. Uma não exclui a outra, mas uma alarga demais a outra. Parece simplista, talvez seja, mas retirar a mediunidade desse fenômeno que muitas vezes hipnotiza, seduz, deixa obnubilado as percepções, deixa o outro que está vendo num papel de uma suspensão, mas uma suspensão que não vai para além do fenômeno. Eu acho que é um papel importante para nós. É um papel importante para a gente quebrar mesmo esses ídolos. E não quebrar aqui nesse sentido nietzschiano do termo, mais nihilista. Vamos destruir isso aí. Mas é quebrar no sentido de não é momento de ninguém estar no altar. Não é momento da gente trabalhar com essas dimensões hierarquizadas dessa perspectiva. Não é momento da gente acreditar por um segundo sequer que estamos ou somos melhores do que outros por receber defunto. Não tem muito sentido. A princípio, quase nenhum. Então, precisamos evitar os extremos, que é o da demonização desse ato e que é o da sacralização dessa atitude. Se a gente encontrar o meio termo disso, eu acho que a gente caminha muito, caminha demais. E é por aí que nós vamos. Nós vamos falar disso nos próximos vídeos.